A aula de hoje é sobre regra de 3. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Antes de iniciarmos o exercício, a gente precisa seguir um passo a passo. Sempre que o exercício ele der ele vai dar 3 informações diferentes e vai pedir para a gente achar a 4ª informação. Primeiramente, nós devemos construir uma tabelinha em que, desse lado de cá, eu preciso deixar sempre as mesmas unidades. Por exemplo, se eu tiver metro, eu vou colocar aqui embaixo metro. Se eu tiver aqui em horas, aqui embaixo vai ficar em horas. Depois a gente vai definir se esse tipo de exercício é inversamente ou diretamente proporcional. Sendo ele diretamente proporcional, a gente faz uma multiplicação cruzada em x. Se ele for inversamente proporcional, a gente troca o lugar da unidade e multiplica em x novamente. No exemplo que eu vou dar agora, vai ficar um pouquinho mais fácil a compreensão. Então aqui, a regra de 3 simples. Para construir um muro de 17 metros quadrados, serão necessários 3 trabalhadores. Ou seja, eu tenho 17 metros quadrados para 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários? Ou seja, eu quero saber o número de trabalhadores, que eu vou chamar ele de x, para construir um muro de 51 metros quadrados. Nesse exemplo, a gente verifica que na coluna de metro quadrado eu deixo só metro quadrado e na outra coluna eu vou deixar a minha incógnita que é o x, que ele quer saber o número de trabalhadores. Agora nós vamos avaliar se ela é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Se com 17 metros quadrados eu consigo fazer com 3 trabalhadores, para eu aumentar o metro quadrado da minha construção, eu vou precisar também aumentar o meu número de trabalhadores. É uma grandeza diretamente proporcional. Sendo assim, a gente faz uma multiplicação cruzada, ou seja, aqui vai ficar 17x é igual. Por que que eu não repito essa unidade de metro quadrado? Sempre que você tiver uma debaixo da outra, a matemática nos permite cortar essas unidades. Então, a gente fica só com o número mesmo. Então, 17x vai ser igual a 51 vezes 3. Multiplicando aqui, 51 vezes 3. Então, vai ficar que 17x é igual a 153. Agora, isolando o x, aqui, se o 17 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 153 dividido por 17. X é igual a 9 trabalhadores. Finalizando o exercício, esse é mais um exemplo de regra de 3 simples. Nesse próximo exemplo, eu tenho uma grandeza agora inversamente proporcional. E continuando a nossa regra de 3 simples. Um automóvel com velocidade de 60 km por hora, já vou anotar aqui essas unidades, 60 km por hora, ele gasta 10 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 40 km por hora, qual tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então agora eu quero saber o meu tempo x. A gente já montou a tabelinha colocando as unidades embaixo das unidades. Agora eu preciso avaliar se essa grandeza é inversamente ou diretamente proporcional. Vamos raciocinar. Se eu estava 60 km por hora fazendo esse 10 minutos, se eu diminuo a minha velocidade, com certeza eu vou aumentar o tempo do mesmo percurso. Ou seja, a minha grandeza agora ela é inversamente proporcional. O que muda aqui nesse exercício, aqui eu diminuo a velocidade e aumento o tempo. O que muda nesse exercício é que antes da gente fazer a nossa multiplicação cruzada, eu preciso inverter um dos valores. Então eu vou manter aqui 60 km por hora, 40 km por hora. Aqui eu mantenho. Sendo ele inversamente proporcional, o meu x eu vou passar ele aqui para cima e os meus 10 minutos aqui para baixo. Aqui eu já posso cortar essas unidades que estão uma embaixo da outra. Aí faço a multiplicação cruzada normalmente. Então aqui vai ficar 40x vai ser igual a 60 vezes 10.
Agora, isolando o x, eu vou pegar o 40 que estava multiplicando e ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, meu x vai ser igual a 600 dividido por 40. Posso cortar os zeros e o meu x vai ser igual a 15 minutos. Se no percurso eu demorava 10 minutos em 60 km por hora, se eu diminuir a minha velocidade, eu aumento meu tempo em 15 minutos, finalizando assim o exercício. O nosso próximo exemplo é a respeito de regra de 3 composta. Aqui eu trago um exemplo em que a gente precisa organizar os nossos dados. Depois de organizar, a gente vai avaliar se ela é diretamente ou inversamente proporcional e a gente vai começar nossas continhas. Então tá. Numa gráfica, existem 4 impressoras que funcionam 12 horas por dia durante 5 dias, imprimindo 230 mil folhas. Imagina você numa gráfica, tem lá 4 impressoras, elas durante 5 dias, todos os dias, 12 horas por dia, eu tenho um total de 230 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 8 dias 460 mil folhas. Olha só, galera, a gente tem o dobro de impressão agora. Quantas horas por dia deverão funcionar as 3 máquinas restantes? Qual que é a nossa situação? Aqui eu já deixei organizados os nossos dados. A nossa situação é que antes eu tinha 4 impressoras, agora quebrou e eu só tenho 3. Essas impressoras, elas trabalhavam durante 12 horas por dia. Agora eu já não sei a quantidade de horas por dia que elas vão precisar trabalhar. Antes eu tinha 5 dias, agora eu tenho 8 dias. Porém, nós estamos dobrando o número de folhas e não necessariamente nós estamos dobrando o número de dias. Quantas horas por dia nós vamos precisar trabalhar nessas máquinas? Agora, apagando para a gente conseguir resolver o nosso problema. Tcharam! A nossa mágica do quadro apagado. Eu deixei aqui agora as nossas informações para a gente continuar o exercício. Então, vamos analisar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui eu tenho 4 impressoras e eu diminuí para 3 impressoras. As nossas horas por dia. Vamos imaginar, se eu tinha 4 impressoras e eu tenho 3, para a gente conseguir imprimir o mesmo número de folhas, aqui diminuiu, eu vou precisar aumentar as nossas horas por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos considerar os dias. Se eu estou aumentando as horas por dia, teoricamente, a gente teria que diminuir a quantidade de dias para conseguir imprimir o mesmo tanto. E se a gente aumentar as nossas horas por dia, com certeza nós vamos aumentar a nossa produção. É assim que a gente analisa essas grandezas. Agora vamos organizar. Eu tenho 12 dividido por x, vai ser igual a... Aqui, como ela é inversamente, eu vou virar o número. Então vai ficar 3 dividido por 4. Se fosse diretamente, era só manter. Vezes, aqui também, como ela é inversamente, eu inverto os números. 8 dividido por 5. E aqui eu mantenho 230 mil dividido por 460 mil. Para facilitar o nosso cálculo, eu sempre gosto de cortar os zeros. Então aqui eu tiro 4 zeros e aqui eu tiro 4 zeros. Mantenho aqui 12 dividido por x, vai ser igual. Agora eu tenho multiplicação de frações, ou seja, o de cima com o de cima, que são os numeradores, e o de baixo com o de baixo, que são os denominadores. Então eu tenho 3 vezes 8 vezes 23, que vai me dar 552. Dividido por 4 vezes 5 vezes 46, que vai dar 960. Agora aqui eu faço a multiplicação cruzada. Então vai ficar 552x é igual a 960 vezes 12. Para isolar o nosso x, é só a gente tirar esse 552 que está perto dele multiplicando e ele passa para lá dividindo. Então aqui x vai ser igual a 11.520 dividido por 552. Finalizando o nosso exercício, eu tenho 20,87 horas por dia. Prontinho! Finalizamos aqui a nossa regra de 3 composta.
Se o gabarito ele falar 20,87, você já marca o gabarito. Se precisar fazer alguma conversão, faz uma regra de 3 simples, com horas e minutos. E finalizamos assim o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e vamos descomplicar a matemática.